Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tocando o projeto empreendedor de vocês. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a característica empreendedora de estabelecimento de metas. A gente sabe que a conduta empreendedora e o processo de empreender começa por essa capacidade de estabelecer um resultado que queremos alcançar. Então, ela é uma característica muito importante porque nos dá o norte e ela também é uma característica muito crítica, porque vocês lembram que, comparada a outras características no perfil empreendedor do brasileiro, ela acaba ocupando um espaço, um lugar mais baixo, uma pontuação mais baixa comparada às demais. Então, vamos relembrar aqui os comportamentos empreendedores que foram identificados na pesquisa que deu origem ao Empretec. Então, os empreendedores de sucesso que foram pesquisados, eles tinham esses comportamentos empreendedores mais fortes. Quais são eles, né? Lembram, são 3 comportamentos empreendedores. O primeiro, estabelece metas que são desafiantes e que têm significado pessoal. Vocês também se recordam que a gente costuma evidenciar as palavras-chave de cada comportamento empreendedor, porque elas são centrais para o nosso entendimento daquela característica e também fazer associações com o nosso comportamento no dia a dia, nos negócios, nos projetos, na carreira. Então, quais são as 2 palavras-chave desse comportamento empreendedor? Vocês se lembram? A primeira é desafiantes. Os objetivos, eles precisam conter desafio, um desafio estabelecido por você. Então, ele deve ter aquele gostinho, uma certa tensão de realização, onde você possa ter a possibilidade de comemorar esse alcance, de celebrar o alcance. Então, o desafiante, ele precisa nos mexer, o que nos motiva todos os dias sair um pouco de uma área mais passiva, mais confortável e seguir adiante perseguindo o nosso objetivo. Então, esse desafio é fundamental. E a outra palavra-chave, significado pessoal. Então, que significado é esse? É o significado que você vai encontrar em você. É o sentido que faz para você essa meta. Não é para ninguém, não é para a família, não é para alguém que você admira ou para uma outra pessoa, ela é pessoal. Então, esse significado precisa fazer sentido, reverberar em você, aquilo que você realmente entende que para você tem um valor especial. O segundo comportamento, então, vamos lá, tem visão de longo prazo clara e específica. Quais são as palavras-chave? 2 palavras-chave aí. Clara e específica. Essas 2 palavras-chave dão a qualidade dessa visão de longo prazo. Então, uma visão lá na frente. Algo que você enxerga de forma transparente, de forma clara, de forma detalhada. Então, eu vou colocar cor nessa visão, pessoas nessa visão. Eu vou detalhar o lugar, da forma como eu me enxergo lá na frente, 3 anos, 5 anos, 10, 15 anos, lá na frente, como eu me vejo, como é que eu desenho e projeto esse futuro. Então, da forma mais clara que você conseguir. Eu, por exemplo, posso dizer, eu me vejo no futuro, lá nos 5 anos, 10 anos, com o meu negócio crescendo, já com 3 filiais, né, com quantidade X de funcionários, vendendo tais e tais produtos ou serviços, como eu me vejo administrando esses negócios, a expansão disso, o negócio como líder de mercado, claro, uma visão positiva do seu futuro que envolve o seu projeto, a sua carreira. E terceiro e último comportamento, o comportamento de estabelecer objetivos de curto prazo mensuráveis. Qual é a palavra-chave? Mensuráveis. Por que mensuráveis? Porque é uma forma de acompanhar o andamento e de avaliar esse objetivo, né? Até onde eu consegui alcançar, precisa ajustar, não precisa, alcancei, é uma métrica, um indicador do desempenho em relação a esse objetivo, essa meta. Então, esses são os 3 comportamentos empreendedores e as suas palavras-chave. Eu tenho certeza que vocês compreenderam, que vocês entendem, é fácil
não tem complexidade nenhuma, não tem dificuldade nenhuma de entender. E eu acredito também que todos nós, a gente concorde que seja muito importante estabelecer esse norte, esse foco, que são as metas ou objetivos. Então a pergunta que fica é, o que então que impede nós empreendedores estabelecermos metas com esses critérios? O que é que dificulta o estabelecimento de metas? Então, um dos elementos que eu vou convidá-los a refletir junto comigo, que pode nos impedir de estabelecer metas, é o medo da frustração. Um certo receio de me desapontar e, com isso, eu entro numa postura defensiva. E essa postura é, então, eu não estabeleço a meta. Então, essa é uma das questões que a gente precisa refletir muito. Existe esse componente de frustração. Ele é inerente à meta. Então, eu preciso conviver com essa possibilidade ao estabelecer uma meta. E um segundo elemento, que é um pouco consequência desse, é que eu acabo estabelecendo metas fáceis demais, que são facilmente alcançáveis, muito simples, às vezes até confundidas. Eu penso que são metas, mas na verdade são tarefas, atividades automáticas, rotineiras, que não me dão satisfação de prazer, de vitória ao realizá-las. E essas metas fáceis demais me deixam numa zona muito confortável também, muito passiva, muito de espera que algo aconteça, algo externo a mim mesmo, que não dependa de mim aconteça. Então essas metas fáceis demais são armadilhas e nos impedem também de realizar metas com critérios, com parâmetros, boas metas. Um outro elemento ainda, conversando sobre o que nos impede de estabelecer uma meta, é que complementar a esses dois que já conversamos, é que muitas vezes eu acabo por não estabelecer. Então, não estabeleço e vou levando a vida, né? Aquela vida me levar, vou levando no fluxo, sem saber exatamente aonde eu quero chegar. Sem ter um foco lá na frente que seja claro, que tenha todas as qualidades de uma meta. Então, se eu tenho medo de me frustrar quando eu estabeleço uma meta desafiante que tenha significado para mim, por outro lado, não estabelecer também pode me frustrar. Dá uma sensação de ineficiência, aquele sentimento de improdutividade, de estar trabalhando, arregaçando as mangas, indo para o trabalho, dando duro e não vê para onde vai a sua energia, não consegue recompensar o seu próprio esforço, porque não chega a lugar nenhum. Então, também dá uma sensação de vazio e também uma sensação de frustração se eu não tenho uma meta a ser alcançada. Então é um pouco se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nenhuma das duas possibilidades te dá a satisfação que você quer. E a gente sabe que o que movimenta o nosso comportamento empreendedor, o que dá esse movimento da vida empreendedora, não é a satisfação. A satisfação nos acomoda, nos deixa num lugar muito mais confortável, mas também não nos traz a sensação de realização que tanto nos move nessa escolha de empreender. O que nos move no dia a dia é a insatisfação. Por isso que quando eu realizo uma meta, que eu comemoro, que eu conquisto, muitas vezes eu já estou inquieta ou inquieto para a próxima meta relevante, a próxima meta desafiante na minha vida. Então, duas perguntas interessantes que podem contribuir ainda com essa reflexão que eu os convido a fazer. A primeira pergunta é olhar a sua meta, ler a sua meta que você registrou ali no papel, no seu computador, e se perguntar, nisso que eu estabeleci, há possibilidade de fracasso? Pode usar essa palavra. Ela é importante, às vezes ela choca, ela é uma palavra dura, mas vamos usar ela no sentido até de aprendizado, no sentido mais maduro dessa palavra. Então eu leio e pergunto para mim, há possibilidade de fracassar nisso que eu registrei? Então se eu escrevi lá, por exemplo, obter um lucro de R$500 mil até 17 de janeiro de 2018, vamos supor. Eu olho para aquela meta, uma meta que tem um parâmetro, tem um número, tem uma quantidade, e me pergunto, há possibilidade de fracassar?
Se a resposta for não, não há possibilidade de fracassar, então ali não é uma meta. Não há uma meta. Onde há certeza, duvide. Não é uma meta. Pode ser uma tarefa, pode ser algo que ainda esteja também no campo do sonho, no campo de uma fantasia. Então, ainda não é uma meta com todos os critérios necessários para ser uma boa meta. E a segunda pergunta, que eu gosto muito e que às vezes a gente não se conecta com ela porque ela tem afeto no meio, mas é uma boa pergunta, pense comigo. Olhar para o que você escreveu, registrou e se perguntar, nisto que eu escrevi, que eu quero alcançar, tem coração? Ou seja, tem afeto, tem sentimento, tem significado pessoal, tem paixão? Esse componente do sentimento é o que vai trazer a emoção dessa meta. Então, se a resposta for não, duvide. Pode ser que aquilo seja ou uma atividade qualquer, ou seja uma meta de outra pessoa, que você não consiga construir uma identificação com o seu empreendimento, com aquilo que você sonhou, com aquilo que é teu ou consigo mesmo. Então, se a resposta for sim, então suas chances para essas duas perguntas, a resposta for sim para essas duas perguntas, suas chances de que você comece a construir um foco muito bem delineado, uma meta boa para ser alcançada, aumenta. Essas são as primeiras barreiras que precisamos superar para incorporar o hábito de estabelecer metas na nossa vida empreendedora. Uma meta ela não pode ser automática. Ela não pode ser mecânica, o simples fato de estabelecer. Claro que as metas de curto prazo, elas são mais enxutas, elas são mais quantitativas e elas nos apoiam na nossa visão e nas nossas metas lá para frente mais desafiantes. Mas ainda assim, elas não são mecânicas, elas não podem ser mecânicas. Então esse é o primeiro superação que a gente precisa pensar sobre isso e trabalhar para desenvolver e fortalecer. Então vamos aqui, como então desenvolver, que dicas a gente teria, que exercícios para praticar os comportamentos de estabelecimento de metas. Um deles é a questão do registro. Estava comentando aqui, você vai ler a sua meta. Por que você vai ler? Porque a meta ela não fica na cabeça. Ela não é algo que fica nesse campo só do pensamento. Ela precisa ser registrada no seu computador, num lugar importante, na sua agenda. Ela precisa ser valorizada desde o início. Então você vai escrever com calma, você vai registrar com calma essa meta. Existem pesquisas que já foram feitas e replicadas com empreendedores que registraram as metas e a probabilidade, né? Falamos já sobre isso outras vezes no Empretec, já conversamos sobre isso e essa pesquisa ela foi replicada, que a probabilidade de que essa meta seja alcançada ela aumenta em 60% na medida em que eu registro ela, que eu coloco no papel. Quando você registra, você ancora aquele pensamento. E tem uma pesquisa também que foi feita, uma pesquisa de longo prazo, com profissionais de uma certa universidade nos Estados Unidos. Eles estavam começando a sua carreira. E eles dividiram em dois grupos. Um grupo de pessoas que estabeleceram metas e que registraram as suas metas e pessoas que tinham na cabeça delas metas, mas nunca registraram essas metas. Essas pessoas foram acompanhadas dentro dessa pesquisa e no longo prazo, depois de 20 anos, foi identificado que as pessoas que estabeleceram as metas por escrito, elas obtiveram mais sucesso, mais realização profissional em geral e na sua vida empreendedora também, né, para aqueles que empreenderam, do que as pessoas que não registraram. Então é algo que está na nossa mão realizar. É uma super dica isso. Sempre registre a sua meta. Olhe, leia, revise ela antes de fechá-la como uma meta, num lugar bem especial. Uma outra dica também muito importante, fundamental, é a questão da priorização. Se você ainda não sabe exatamente qual que é o seu foco, exatamente o que é que mexe com você, né? O que é aquilo que realmente faz sentido para você e que tenha todos os parâmetros de uma meta. Faça uma lista, estabeleça prioridades, faça um brainstorming com você mesmo
sobre o seu negócio, dentro desse contexto do ambiente que você trabalha, o que você quer chegar, essa projeção de futuro. Faça ali uma lista de prioridades, porque isso oxigena, refresca e você começa a compreender que meta é realmente um foco, um alvo, né? Esse desenhar de um alvo. E isso implica que eu vou precisar descartar. Então, às vezes, é mais fácil estabelecer um foco quando eu consigo, com tranquilidade, descartar o que não é o foco primeiro. Isso não é, isso não é. Então, não é nada fácil. É fácil falar, a gente sabe disso. Mas para fazer, exige intenção de fazer, propósito para essa mudança. É como quando a gente define um público-alvo. Não é assim? O nome já diz público-alvo. Para defini-lo, definir quem são esses clientes, eu vou precisar separar, né, quem são os meus clientes-alvo. Da mesma forma, a minha meta tem um alvo e então eu vou poder canalizar os meus esforços, eu vou poder direcionar a minha energia, meus recursos, com o tempo, dinheiro. E então isso vai me dar uma sensação de realização muito melhor no meu dia a dia, de maior produtividade, maior eficiência, reduz o meu desgaste emocional, comigo mesma, aquela sensação mais positiva e também nos meus relacionamentos. Eu vou conseguir ser mais clara até na forma como eu me comunico com a minha equipe. E uma outra dica de ouro é compartilhar a sua meta. No momento em que eu compartilho a minha meta, eu me comprometo mais e eu comprometo mais a minha equipe. A minha equipe vai dizer sim, vai estar de acordo, então vamos estar juntos numa mesma jornada, no mesmo percurso. Ou eu posso compartilhar com uma pessoa da minha rede, uma pessoa de confiança. Essa pessoa pode até me auxiliar a revisar um ponto ou outro, questionar, fazer algumas perguntas que clarifiquem mais a minha meta. E isso também é muito interessante, é muito importante. Então, compartilhar gera um compromisso, gera um comprometimento maior. E a gente sabe que quando a gente tem uma meta e que ela é compartilhada, eu consigo também me comprometer comigo mesma e com isso eu posso fazer, por exemplo, mais sacrifícios pessoais e não me sentir tão desgastado com os sacrifícios que são inerentes, que fazem parte do ato de empreender. Os esforços, os sacrifícios fazem parte, desde que eles sejam temporários para o alcance de um objetivo. Eu vou me sentir cansado, cansada. Isso também faz parte, mas não é aquele cansaço exaustivo, aquele esgotamento. Não, é aquele cansaço bom de dever cumprido. E por último, o que eu não podia deixar de falar, conversar com vocês, é relembrar o acróstico SMART. Vocês se lembram? Esse acróstico nos ajuda, nos dá dicas, né? Muito interessantes, porque ele tem ali 5 parâmetros que são necessários para a constituição de uma boa meta. Então eu uso ele como checklist, eu vou ali no acróstico. Então vocês estão vendo aí no slide, ele tem o S, que a gente forma o específico ou específica, uma meta precisa ser específica, ou seja, estabelecida em termos claros, concisos, e isso resume também a qualidade de ser clara e específica que vimos nos comportamentos empreendedores. O M do SMART, que é o mensurável, a medida, o critério de número, a quantidade, é importante, está ali no M, então eu vou lá e faço o checklist, está mensurável? Está mensurável. Eu sei quando eu alcancei essa meta e aí eu posso estabelecer um novo desafio? Sim, porque tem uma quantidade, né? Tem uma métrica ali. O A, que é o alcançável, já falamos aqui, nem algo que seja muito fácil, que eu realize de uma forma muito simples e até se torne negligente, mas também não pode ser algo que seja além das minhas possibilidades, dos meus recursos, do meu contexto. O R, que vocês estão vendo aí, é o realista, ou seja, algo que esteja dentro da minha possibilidade, do que esteja disponível nesse momento, na minha vida, na minha empresa, que seja realmente real. Nada que seja fantasioso, mas que seja real. E temporal, que é o tempo final da meta. Isso também é muito importante. Lembram que batíamos sempre nessa tecla? Por quê? Porque a gente tem, às vezes, o hábito de dizer assim, vou realizar o ano que vem, vou fazer a próxima semana. E aí não me dá o tempo com o parâmetro de limite, o prazo final para a realização daquilo, né?
Então, o temporal, ele precisa ter uma data, de preferência, um dia, o mês e o ano. E assim eu faço o meu checklist do SMART e verifico que eu tenho realmente uma meta boa. E para finalizar, uma pergunta reflexiva. Quantas vezes nos predispomos a caminhos que não condiz com o que queremos realizar, com o que queremos fazer? Então, coloque emoção na sua meta, seja positivo, confie na sua capacidade de afirmar o que você quer, aonde você quer chegar com o seu empreendimento, aonde você quer chegar na sua vida empreendedora. Espero que tenha contribuído com vocês. Sucesso na prática de estabelecimento de metas.